a irmã Soledade para estar nos ajudando neste momento da celebração da ceia. Queridos, a palavra de Deus diz que na noite em que Jesus foi traído, antes da traição, ele reuniu com seus discípulos e celebrou a sua ceia. No dia da festa, na Páscoa, ele celebrou então a ceia do Senhor e instituiu a ceia. Está registrado em Mateus capítulo 26. E eu não vou nem usar o texto, porque eu vou pregar nesse texto. Só que eu vou pregar Jesus quando sai da ceia, que ele canta o hino e que ele anuncia para os discípulos que haveria alguém que iria trair ele ali na ceia. Ele já avisa, alguém que comia com ele seria o traidor. E aí ele sai e vai para o jardim do Getsêmani. E eu vou pregar no texto de Mateus 26, 36 sobre Jesus no Getsêmani. Mas antes da chegada até o Getsêmani, Jesus celebrou a ceia com os discípulos e pediu que a igreja, quando se reunisse, celebrasse a ceia em memória do sofrimento, do derramamento do sangue dele. Então, queridos, este pão que vocês estão vendo, dá vontade de comer, mas não é pão, parece, mas não é. Esse aqui simboliza o corpo de Jesus, que foi martirizado, que padeceu pelos nossos pecados. E esse cálice de vinho simboliza também aquele momento em que ele usou o cálice e disse: ó, este é o meu sangue, o sangue do pacto da aliança, que será derramado por vós. Então, o suco de uva que nós usamos é apenas suco de uva, e o pão é apenas pão, mas este momento é de muita reverência. Então nós vamos celebrar a ceia, e a palavra de Deus diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Então há uma condição específica para participar da ceia. Primeiramente, examinar e fazer uma confissão da nossa condição espiritual, confessar nossos pecados e estarmos em comunhão com a nossa igreja, comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Você precisa ser batizado, você precisa estar em comunhão com a sua igreja. Se você é de outra igreja, que eu creio que aqui não tem ninguém de outra igreja, todos são da nossa igreja. Se você está em comunhão com Jesus, aqui na nossa igreja, você é convidado para participar da ceia do Senhor conosco, amém? Então eu convido a irmã Soledade e a irmã Cidelcina. A irmã Soledade pega o cálice de pecado e nós vamos orar agradecendo. Quero pedir aqui o irmão Flávio para vir aqui à frente orar, agradecendo pelo sacrifício tanto do corpo e do sangue de Jesus derramado na cruz pelos nossos pecados. Igreja, boa noite. Vamos ficar de pé? Para nossas cabeças. Pai amado, Deus querido, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nosso Deus de ontem, nosso Deus de hoje, nosso Deus de sempre, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Deus vivo, em nome do Verbo que se fez carne, em nome daquele que nasceu, que cresceu, que se não ter cometido nenhum pecado, morreu por nós e ressuscitou, ó Pai. Em nome desse Deus santo, ó Paizinho querido, meu Deus, queremos chegar ao Santo dos Santos, ó Pai, para lhe pedir, ó meu Deus, a sua bênção sobre a nossa igreja, ó Paizinho querido, ó Pai. Ó Deus amado, nós vamos fazer, ó Pai, um ensinamento que o Senhor nos deu, ó Paizinho querido, ó Pai. O Senhor falou, ó meu Deus, para aceitar o Senhor, ó meu Deus. O Senhor falou, ó meu Deus, para nós sermos batizados, ó meu Deus, para morrer para o mundo e para viver para Ti, ó Pai. E o Senhor também falou, ó meu Deus, para nós celebrarmos a Sua morte, ó meu Deus. Grandiosa morte é essa, Paizinho querido, ó Pai, que nos salvou a cada um de nós, ó Pai. Em nome desse Deus santo, ó meu Deus, em nome desse Deus que morreu por nós e hoje está vivo ainda, Pai. Guarda suas bênçãos, Pai, sobre essa igreja, Pai. Faça, meu Deus, com que cada um possa se examinar, ó meu Deus. Faça, meu Deus, que todo aquele, meu Deus, que vai tomar, para não para perecer, ó meu Deus, mas para, meu Deus, ter a convicção, meu Deus, e a ciência que o Senhor morreu por ele, que o Senhor ressuscitou, meu Deus, e o Senhor está vivo dentro do coração de cada um. Em nome de Cristo Jesus, ó. O corpo e o sangue do
Obrigado, meu Pai. Irmão Guilherme. O Flávio fica aqui comigo também, o Miguel. E o irmão Guilherme. Guilherme, vem aqui para nós cantar um hino. E o Wellington, o irmão Wellington. O hino 123, vem ajudar nós aqui, tá? Quem vai tomar a ceia, por favor, fica de pé, tá? Só quem vai tomar a ceia. Quem não vai tomar, pode se assentar. Se você ainda não é batizado, então aguarda chegar o momento, tá? Os homens, Ditim, vem aqui, Ditim. Bendito. Espera aí um pouquinho, de chegar os meninos aqui, vamos lá. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavado, roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mão espinhosa da coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve sei. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, alguém ficou sem receber alguns dos elementos? Ou vinho, ou pão? Todos receberam? Todos então estão preparados para darmos a ceia do Senhor? Então, com muita reverência, muita dedicação, comamos todos do pão e bebamos o cálice.
Irmãos, nós ainda vamos cantar o hino de número 7. Nesse momento, você terá a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Tá? Eu quero desafiar os homens desta igreja. Quero desafiar. Eu sempre tive no meu coração um propósito de ter um ministério de louvor aqui dos homens. Eu gostaria de convidar todos os irmãos que se encontram aqui hoje, todos, para vir participar conosco de um ensaio, na sexta-feira à noite, para a gente cantar no mínimo 2 hinos. Flávio, posso contar com você, o Elton, o Ditinho, tá? O irmão Guilherme, você não pode? Sábado. Então vamos marcar para o sábado. Irmã, que hora que é seu ensaio, irmã? Então só será homem, viu? Nosso ensaio, só vai cantar homem. Vamos criar umas pastas e só nós vamos cantar. E vocês organizam, mulheres, que vocês vão ter o dia de vocês também, viu? Tá? Então tá bom, irmãos, ó, o desafio está lançado. Irmão Osmar, irmão Jaime, irmão... Oh meu Deus, o homem do caminhão da mudança. Anísio Pereira, Anísio Pereira. Então, irmão Anísio, o senhor está desafiado para estar aqui sábado às 18 horas, tá bom? 18 horas, até 18 horas vocês nos entregam para a gente ensaiar, tá bom? Combinado, Mário? Combinado, irmãos? Sábado às 18 horas, os homens da PIB de Costa Rica preparando para louvar ao Senhor, amém? Amém? E vamos cantar aqui, aproveitar que eles estão aqui, o número 7 do cantor cristão. Aleluia, vamos louvar ao Senhor. Os nossos homens já estão ensaiando. O irmão Ronivaldo, não esquece. De amor e de imensa bondade, com Jorge Júbilo te aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele nos salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio, aleluia, sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de eterno prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre
Sábado às 18 horas, homens de Deus, o Senhor Jesus está convocando vocês, está convocando nós para consagrar a nossa voz para louvar a Ele, tá? E pode sentar, irmãos. E eu quero dizer para os irmãos também que no sábado vai haver uma mudança. Nós vamos ter uma reunião com a diretoria, mas já estou anunciando, vai haver uma mudança. Não vai ser mais culto dos jovens, mas vai ser culto do estudo da palavra de Deus. Nós vamos estar estudando teologia aqui, com doutrinas bíblicas sobre nossa vida frutífera no reino de Deus. Então nós vamos comprar da Juerp uma revista para a gente estar estudando a palavra de Deus, porque é através do estudo da palavra, é através de alicerçar a nossa vida na palavra do Senhor é que nós vamos ter firmeza, é que nós não vamos cair na cilada de Satanás, dos falsos profetas, que infelizmente está aí dominando as nossas nações, tá? Espera e traz todas as crianças que estão aí na igreja, traz aqui à frente. Crianças, vem aqui. Quero convidar a irmã Marta, inclusive a pequenininha, por favor, pode trazer aqui à frente. Todas as crianças, vem para cá. Nós não vamos sair mais do templo sem antes a gente consagrar as nossas crianças, consagrar as tias. Pode trazer, Michele, essa pequenininha, ela já é instrumento do Senhor. E se tiver criança que ainda aí, vamos trazer aqui. E a irmã Marta vai estar abençoando a família, abençoando as tias, abençoando as nossas crianças. Pai querido, que o Senhor esteja cada mãe de criança. Amém. Então, tias, vão com Deus, as que vão dar aula, as crianças vão ficar. Nós precisamos pegar mais alunos, mais Marta, para a irmã Glaucia participar dos. Queridos, nós já celebramos a ceia do Senhor. E já fomos abençoados poderosamente. Esse período de louvor tocante, chocante mesmo, assim, que mexe, que impacta a nossa vida. Parabéns aos irmãos, às irmãs do Ministério de Louvor e parabéns também aos homens que estavam aqui à frente louvando ao Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês, pelas nossas vidas, e quero dizer para as irmãs também já ir preparando. Antes de começar a nossa retórica desta noite, eu gostaria de conhecer visitantes. Tem alguém nos visitando? Eu acredito que temos o filho do irmão, mas está lá na sala de aula. Ronimar, você é um visitante, fica de pé. Seja bem-vindo, meu irmão. Venha para ficar, meu irmão. Jesus te ama. O projeto é maravilhoso. Você é batizado aqui nessa igreja e nós te consideramos como membro da família. Vamos dizer, igreja? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Essa irmã de óculos, Heloísa, então eu já te conheço. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Um abraço para sua mãe, pessoal lá do Chapadão. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, tá? Eu só vi o seu nome uma vez, quando eu salvei seu telefone e pela foto eu falei, Heloísa. Heloísa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Meus queridos, muitos de vocês oraram por mim. Eu agradeço, porque vocês vigiaram por mim. Mas o texto que nós vamos estar trabalhando nesta noite, do livro de Mateus capítulo 26, do verso 36 até o 44, muitas pessoas usam até o 46, mas eu vou usar só até o 44, NVI,
talvez a sua versão é um pouco diferente, mas se a sua versão for diferente, essa versão é considerada pelos teólogos do Brasil, pelos teólogos americanos, pela maioria dos teólogos do mundo como uma das mais fiéis ao texto original. Uma das mais fiéis. Eu gosto muito da linguagem de hoje, da Bíblia Viva, mas essa daqui tem poucas diferenças do sentido original do grego, do hebraico, para a transliteração, para a tradução para o português. Queridos, nós vamos falar nesta noite sobre as últimas lições que Jesus pregou para os seus discípulos, ensinou para os seus discípulos antes de ser preso. E acontece o seguinte, nós vamos falar só dessas pequenas lições, mas que é muito importante para as nossas vidas. Eu não vou entrar em todo o capítulo 26, porque tem 75 versículos, e fala da celebração da ceia, tem muito assim, fala da traição dos discípulos, então vamos só ficar com esses versículos. A palavra de Deus diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmane, e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, os irmãos sabem, começou a entristecer-se e a angustiar-se. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Obrigado pelas orações, irmãos. Um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, voltou aos seus discípulos, encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo, nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Verso 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, ou seja, muito cansados. Verso 44. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Verso 45, 46, a sequência, mas eu quero ficar só com esses versículos. Queridos, nós às vezes queremos ser fortes. Muitas vezes nós nos escondemos atrás de uma máscara. Muitas vezes nós lutamos sozinhos. Muitas vezes o Senhor permite situações adversas na nossa vida. Muitas vezes nós somos pegos em certa situação que o nosso coração fica abalado. Queridos, Jesus escolheu o Monte das Oliveiras, aonde tinha um jardim chamado Getsêmane, para que ele passasse ali seu momento de angústia, seu momento de tristeza. Querido, Getsêmane, literalmente a tradução da palavra Getsêmane significa prensa do azeite. Aonde era o Monte das Oliveiras, produzia muita azeitona, e ali no jardim era o lugar aonde espremia o azeite. Espremia azeitona e extraía azeite. E dali era extraído 4 tipos de azeite, então tinha 4 tipos de enormes pedras para prensar, para ser colocada sobre as azeitonas. E o primeiro azeite que era extraído era um azeite líquido, bem fino, que era usado na unção, que era usado no templo para ungir rei, ungir pessoas, profetas, sacerdotes. Então era um óleo ungido, era um óleo preparado para a unção.
O segundo azeite, que era uma outra segunda pedra que era colocada por cima, já saiu um azeite mais forte, mais denso, era usado para combustível, que era usado nos candelabros, usado nas lamparinas como as 10 virgens, e esse azeite, ele era então utilizado para iluminação. Aí vinha a terceira pedra, pesava mais um pouquinho, saía mais o caldo daquele azeite, que praticamente já o bagaço, aquilo ali tirava um óleo nutritivo que era para uso da alimentação. E aí vinha o último azeite, que eles balançavam a pedra e saía aquele líquido grosso com borra, com pedaço de azeitona, que era usado para fazer o sabão. O primeiro azeite, queridos, ali na prensa, naquele lugar, no jardim de Getsêmani, simboliza a nossa unção que nós precisamos para a salvação, para a nossa vida. A unção que nós precisamos de Deus para a iluminação do nosso caminho. O poder de Deus, da palavra de Deus para a nossa alimentação espiritual no terceiro. E no quarto, o azeite. Nós precisamos do sabão, como simboliza a vida de santificação e limpeza. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre 3 princípios tão importantes que Jesus ministrou na noite em que ele foi traído. Na noite em que ele estava ali no Monte das Oliveiras, ali no jardim da prensa, sendo prensado, sendo ali angustiado, tendo uma tristeza profunda. Então o que ele nos ensina, o que ele ensinou para os discípulos? Queridos, a primeira aula ministrada por Jesus que serviu e que serve para nós. Queridos, nós precisamos ter uma comunicação clara. Nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos ser sinceros com as pessoas que estão à nossa volta. Queridos, aqui tem o irmão Elton, que de vez em quando eu já ligo para ele e falo: irmão Elton, eu preciso orar comigo. E acontece o seguinte, no versículo 37 e o 38, o 36 fala assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem aqui e vão orar. Ele levou apenas Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a entristecer. Então, queridos, Jesus havia chamado todos os seus discípulos, mas ele disse para aquele grupo: olha, vocês fiquem aqui e vêm comigo, Pedro, Tiago e João. Aqueles mais próximos, aqueles que Jesus queria ministrar uma grande lição próxima deles, para que eles aprendessem como nós precisamos aprender, como enfrentar os momentos de tristeza, os momentos em que o nosso coração fica tão angustiado ao ponto de morte. Queridos, Lucas, quando fala dessa situação, quando ele revela, quando ele pesquisa, ele fala que Jesus orava intensamente, e a sua dor, a sua agonia era tão grande que seu suor gotejava sangue. E meus queridos, quantos de nós não estamos enfrentando essa mesma condição? Quantos de nós rolamos a noite inteira sem conseguir dormir? Quantos de nós enfrentamos, nós somos humanos, nós não somos melhor do que Jesus. Jesus chorou ao túmulo de Lázaro. Jesus teve compaixão da multidão quando estava sem pão. Jesus, quando estava sobre o monte de Jerusalém, que ele olhou para aquela cidade perdida, ele falou: estão como ovelhas sem pastor. E meu querido, nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo nos ama, e Ele deseja de todo o nosso coração que nós experimentemos o melhor na nossa vida. Por isso Ele passou pelo Getsêmani, e também Ele permite que nós passemos pelo Getsêmani. Eu passei pelo Getsêmani, irmãos. Passei pelo meu maior deserto, maior do que seminário. Seminário a gente passa muita luta, mas o seminário maior é no campo. O seminário maior é o trabalho de Deus na nossa vida. É Deus pegando o filho e dizendo: olha, filho, você vai para o Getsêmani, porque eu quero que realmente você entenda que ali onde você vai ser prensado, eu estou cuidando de você. Então, meus queridos, a dor é grande, a dor da alma é profunda, as preocupações que estavam sobre mim, os irmãos sabem, não precisa de eu dizer. Primeiramente, a preocupação com a igreja, a dor por causa da igreja. Segundo, a preocupação por causa dos filhos.
Filhos mudou para Corumbá, estive lá há poucos dias, mas eu não pude ver de perto a vida dos filhos. Deus precisava me levar para o Getsemane. Eu estava tentando, sofrendo, e às vezes não abria o coração com a diretoria, não abria o coração com ninguém, às vezes chegava aqui até fingindo que estava tudo bem, mas não estava. Nós não podemos fazer isso, irmão. A primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa comunicação precisa ser clara. Quando Jesus estava com apenas os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ele ficou praticamente reduzido no seu grupo de pessoas. Isso não é condição, isso não é razão para que nós percamos a intimidade com o Pai, para que nós percamos a confiança, para que nós desanimemos. Você quer a experiência disso? Certa vez Deus chamou Gideão para livrar o povo de Israel das mãos dos medianitas. Livro de 2 Reis, 1 Reis, capítulo 6, lembro. Gideão chamou um exército, quase 30 mil pessoas. Aí Deus falou para ele, olha, manda um pouco embora. Faz uma prova, aquele que dobrar o joelho para beber água e lamber a água ficou só 300 homens. O resto voltou tudo para casa. A vitória foi grande, poderosa, porque foi o braço de Deus. Talvez, naquele momento em que Jesus só estava com os 3 discípulos, ele se sentia angustiado, tristeza, porque antes ali na ceia ele disse, olha, depois da ceia, ele falou, olha, daqui a pouco vocês vão virar as costas para mim. Pedro falou, Senhor, eu não vou fazer isso. Mas Jesus falou, olha, esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, meu querido, minha querida, nós enfrentamos esse tipo de tempestade. Às vezes ficamos com um número tão reduzido de pessoas à nossa volta, mas a vida continua. Hoje eu abracei o irmão Guilherme. Queridos, quem não sabe a dor que esse homem está passando. A casa dele foi reduzida pela metade, mas a glória, a presença, o poder de Jesus está com ele, está com a Valda, está com essa família, está sustentando e vai continuar sustentando. E a esposa, a mãe, a sogra está na presença, no altar de Deus, celebrando a glória do Senhor. Então, meu querido, nós precisamos entender que primeiramente nós precisamos ter uma comunicação bem clara dentro da nossa casa. Precisamos valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Precisamos confiar nelas e abrir o nosso coração. Contar com essas pessoas, ouvir essas pessoas e ouvi-las de coração. Queridos, a minha grande preocupação era de voltar para a rádio. Mas a irmã Gláucia me falou um negócio tão forte que fez eu pensar. O senhor levanta de madrugada, vai fazer o sermão, vai para a rádio e volta às 10, 11 horas. A sua família, a sua esposa, ela também é humana. Que tempo você tem tirado para tomar um café com a sua esposa? Para orar com a irmã Gláucia. Então só volto para o rádio se tiver horário do meio-dia para frente. Já trabalhei muito na rádio, não há necessidade de estar lá. A nossa igreja vai crescer não é através do programa da rádio, é através dessa pequena família, cada irmão divulgando o poder, a presença de Jesus, é de boca em boca, é de evangelismo pessoal, é a presença de Deus, e o Senhor vai salvar vidas que talvez nós jamais imaginava que o rádio poderia ter salvo. O rádio não vai fazer tanta falta, o que faz falta é a nossa ação, pelo poder do Espírito Santo, de casa em casa, de boca em boca, convidando as pessoas, olha, vamos para Batista, lá é uma palavra viva, é uma palavra séria, é uma palavra verdadeira. E queridos, quando Jesus chegou ali no Getsemane, ele começou a enfrentar uma crise de tristeza e angústia, angustiar-se. Você já enfrentou essa crise? De tristeza, de angústia? Queridos, às vezes nós chegamos num lugar. Eu confesso para os irmãos que no dia 3, quando eu virei o carro para vir para cá, eu não queria vir.
A Marta desesperada, vambora, vambora. Eu entrei no carro, a Marta falou, que hora que nós vamos chegar lá? E eu profetizei, falei, nem sei se Deus é que sabe. Mas nós vamos chegar lá para as 3, 4 horas. Eu falei, olha, nós vamos sair tal hora. Agora, se nós vamos chegar, só Deus sabe. Nós rodamos 250 quilômetros, o carro fundiu o motor. Foi mais uma prova de Deus. Filho, você ainda não está pronto para voltar. Você ainda não está preparado para encarar as realidades que você vai precisar encarar. Você vai ter que ver mais coisas acontecendo para que você possa realmente sair daqui fortalecido, confiando em mim, acreditando no meu poder. E queridos, naquela hora que o carro fundiu, nós paramos num lugar deserto que nem água tinha. Quebrou o radiador, uma parte do radiador, derramou toda a água, ferveu e fundiu o motor. Não parava nenhuma pessoa. Passou um rapaz da funerária Pax Vida para o lado de Miranda, e eu estava vindo para Campo Grande. Para quem sabe, eu estava de contramão com ele. Ele passou, me olhou e foi rápido, certo? Ele foi ali numa fazenda. Eu estava pedindo carona para um e para outro. Qualquer um que parasse, tanto subindo e voltando, serviria. Mas eu não pedi carona para ele. Aí ele voltou para o lado de Campo Grande, afobado. Eu já tinha pedido carona. Primeiramente, 2 motoqueiros mecânicos pararam e deram assistência. Falou, não tem jeito, você vai arrastar e levar para a oficina. Então precisava arrastar. Esse carro da Real Pax Vida passou, foi lá em cima, virou o contorno no meio da pista e voltou e falou, qual é a sua necessidade? Eu preciso arrastar esse carro até o Posto Pioneiro. Me arrastou. Por que você voltou? Eu falei, porque quando eu passei, primeira vez, eu te vi. E o Espírito Santo falou que era para mim te ajudar. O Espírito Santo falou, olha, ajuda esse homem. Quando eu voltei, eu não queria te ajudar. Quando eu estava lá na frente, ele mandou eu voltar. Eu falei, você é crente? Ele falou, sou. Sou um irmão da Assembleia de Deus, congrego na Assembleia. E Deus mandou voltar. Eu falei, eu sou um pastor da Batista. Oh, glória a Deus, eu estou servindo ao Pai. E levou até o lugar. Então, meus queridos, era mais uma lição que eu precisava. Era mais um tempo que eu precisava. E nesses dias restantes que eu fiquei lá, todos os dias fiquei trabalhando com o Neto. E vendo. Eu não fiquei do lado do Hélio. Por quê? Porque o Hélio, graças a Deus, o Hélio tem dinheiro, tem casa própria, já no nome dele escriturada, 2 carros, está construindo um barracão, tudo já pago, não está devendo nada para ninguém, tudo que ele compra é à vista, então o Hélio está muito bem. E eu ficava muito preocupado com o Neto, porque ele tinha mudado há 2 meses. Aí eu fui presenciar o trabalho do Neto. E comecei a correr atrás dele, até que eu estava já dizendo, Neto, eu não vou atrás de você mais não. Não aguento mais. Era o dia inteiro fazendo orçamento. O dia inteiro fazendo orçamento. E fechando negócio. Dinheiro no banco. Pagando aluguel adiantado. Com tanta tranquilidade. Comprando de tudo para a família. O Senhor mostrou, é eu quem cuido de vocês. Então, queridos, muitas vezes nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos entender e ouvir as pessoas que estão à nossa volta, ver de perto. Porque o Neto falava, pai, eu estou bem, eu não acreditava. Ficava desesperado. Então, queridos, quando Jesus disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fique aqui e vigie comigo. Queridos, todos nós enfrentamos crises. É preciso abrirmos o nosso coração sobre as dificuldades que estamos enfrentando. É necessário que a igreja também se preocupe com os irmãos para saber da vida um do outro. Não é para fofocar, mas é, irmão, como você está. E nós também, quando estamos passando por luta, nós irmos até o nosso irmão. Jesus abriu o coração aos seus discípulos. Ele falou claramente. Queridos, Jesus não escondeu a sua dor. Eu pergunto para você, você está escondendo a sua dor? Às vezes eu chego na casa do irmão, irmão, como é que você está? Tudo bem. Faz uma oração, pai, obrigado, porque está tudo bem. Aí, depois de repente estoura o problema. Queridos, vamos ser sinceros. Todas as vezes que eu chego na casa da irmã Badia, ela tem um motivo de oração.
Ela sempre diz para mim: olha, pastor, eu preciso de oração nessa área. E nós precisamos abrir o nosso coração não só para o pastor, mas para o nosso irmão de perto. Para o irmão, o líder do nosso bairro, da nossa casa, que está à frente de algum trabalho espiritual, principalmente da nossa igreja. Irmãos, às vezes nós ocultamos coisas até mesmo da nossa esposa, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas angústias, ficam ocultas. A Marta não sabia que eu não estava dormindo. Eu procurava ficar quietinho na cama, sem rolar na cama, sem dar qualquer entendimento de que eu estava acordado. Eu via ela dormindo a noite toda. Não acordei ela nem. Marta, não estou bem. Ore comigo. Vamos levantar e vamos orar. Eu não queria incomodá-la. Às vezes você também fica nessa mesma condições. Queridos, às vezes nós procuramos esconder as nossas emoções. Às vezes choramos. Sabe por quê? Porque às vezes não comentamos nada. Porque às vezes nós erramos e nós não comentamos nada. Porque às vezes nós queremos algo, mas não falamos nada, porque a pessoa pode dizer: você é chato. Às vezes não gostamos de alguma coisa e temos que engoli-las de qualquer jeito. Aí passamos a esconder nosso sentimento de tristeza, de angústia, sem abrir o coração. Queridos, não preocupe com a resposta. Jesus Cristo sabia claramente que os seus discípulos estavam cansados, mas ele foi lá e falou: discípulos, meus amados, estou triste, estou vivendo um momento de muita angústia. Então, queridos, o que nos leva a não abrir o coração? Primeiro, o orgulho da nossa parte nos silencia. Quando os filhos deixam de abrir o coração para o pai, quantas esposas deixam de abrir o coração para o esposo, e quanta esposa deixa de abrir o coração para o esposo. E a tensão vai acumulando, a dor vai acumulando até que explode. Quantos casamentos já acabaram porque o orgulho não permitiu que houvesse uma verdadeira. Queridos, também por falta de não ter ou de não ser compreendido, medo de ser compreendido, medo de não ser ouvido, então nós sofremos muitas vezes calado. Por medo de sermos criticados, por medo de ser rejeitado, nós silenciamos. Por medo de sermos repreendidos. Queridos, nós precisamos vencer esse medo. Nós precisamos derrotar esse mal na nossa vida. Quantos irmãos estão aqui? Não sei quantos, mas eu tenho certeza que cada um tem um problema. Pelo menos Deus precisa ficar sabendo do seu problema. Mas você pode pedir para o pastor orar. Você pode ligar para o pastor. Você pode pedir uma visita. Você pode pedir para a irmã Soledade. Você pode pedir para o irmão da sua confiança: irmão, vem aqui. Acabou todo o meu medo. Quero abrir meu coração com você. Estou passando por luta. Queridos, outra coisa que é necessário é comunicar a nossa necessidade de ajuda. Jesus disse claramente: vigiem comigo, venha orar comigo, me ajude. Tem misericórdia de mim, me ajude. Queridos, a irmã Soledade mandou um vídeo para mim hoje. Eu assisti aquele vídeo até o final. O camarada estava no presídio, e aquele camarada tentou dar o golpe, carro quebrado. Ele ligou lá em Brasília, telefone de uma mulher. Aí, fulano, eu sou seu parente, eu vou ir na sua casa. Ela, quem é você? Sou seu primo. Como é o seu nome? Você não conhece minha voz? Foi jogando, irmão, estou contando dessa forma para que você for golpe, você não caia. O camarada falou assim: eu sou seu primo mais velho, você não lembra de mim? Você, fulano. Primo por esse nome.
Bruno. Eu sei, Bruno, como é que você está, Bruno? Ah, eu sabia que você ia reconhecer minha voz. Olha, é eu mesmo, eu estou aqui na estrada e eu queria chegar na sua casa com tempo, mas infelizmente, onde o carro quebrou, nós já estamos há mais de 1 hora e não sei que hora que nós vamos chegar, mas onde você vai ficar hospedado? E a irmã falou assim, ele falou, eu estou indo para a sua casa, que tal? Ela falou, não, é bom que você venha, que nós temos um congresso aqui na igreja, você vai passar, vai ficar hospedado na casa, e aí de repente aquela mulher falou assim, olha, eu não tenho parente por nome de Bruno não, só que você está sendo enganado pelo poder de Satanás, mas Deus colocou você nessa linha, para que eu pudesse dizer que Jesus te ama, que tem um projeto para a sua vida, e aquele camarada acabou ouvindo a pregação até o final e aceitou Jesus. Queridos, nós temos que vencer esse medo, o medo de comunicar. Aquela irmã poderia ter ficado tão desesperada, mas ela se sentiu tranquila. A irmã Soledade caiu nessa. Só que ela não cedeu. Ela repreendeu o camarada em nome de Jesus e ele teve que recuar. Irmãos, certa vez tinha uma irmãzinha que ela queria ganhar uma casa. É você, Cristina? Não lembro mais. Eu sei que a pessoa já tinha falado, eu não sei quem que é. A pessoa tinha falado, ó, vai lá na Caixa Econômica e já deposita tantos reais na minha conta, nessa conta aqui, porque você tem que depositar para você sacar o dinheiro. Aí não sei quem que me ligou e eu fiquei sabendo, eu sei que eu saí com o carro correndo. Alguém ligou para mim e eu saí correndo com o carro e cheguei, o dinheiro já estava indo para a mão da menina da Caixa Eletrônica. Falei, olha, está sendo assaltada. Não faça esse depósito. Se você fizer o depósito, se você registrar isso na máquina, você vai devolver. Então eu sou o pastor dela e ela está sendo assaltada. Essa pessoa está sendo assaltada. E aí as pessoas faz o depósito, engana atrás do outro. E eu peguei o telefone, falei, fazer depósito por quê? Falei, vem cá, o nome que saiu aqui não é de Rede Globo, nem sei de que era. Não é de Rede Globo, saiu o nome do homem aqui. Rede Globo é Rede Globo. Ó, casca fora, cara. Já estou indo para a delegacia. Quando chegamos na delegacia, o cara tornou ligar. Entreguei o telefone para o delegado xingou o cara tudo. Falou, rapaz, aqui Costa Rica tem autoridade, viu? Você não vai enganar ninguém, não. Nunca mais, né, minha irmã? Nunca mais. A gente tem muita vontade de ganhar. Queridos, olha, Jesus ensinou que nós devemos abrir o coração. Consultar o irmão. Irmão, eu recebi esse telefonema, o que é que eu faço? Vou confiar. Abre o coração. Não deixe o inimigo te enganar. A segunda aula que Jesus deu para aqueles discípulos. Nós precisamos estar com a nossa vida no centro da vontade de Deus. Meu querido, eu faço uma pergunta. Será que você está caminhando no centro da vontade de Deus? Queridos, não tem juízo mais severo do que a nossa própria consciência. Muitas vezes Deus já nos perdoou. Muitas vezes Deus está nos abençoando, Deus não está cobrando nada de nós, de algumas coisas lá do passado, mas nós estamos cobrando. Mas queridos, uma das coisas que Jesus nos ensinou profundamente é que nós temos que andar no centro da vontade de Deus. E o que isso significa? Para conhecer a vontade de Deus, nós temos que aprender, como eu vi aqui no sábado, a irmã Gláucia pregando, que nós temos que realmente alimentar da palavra de Deus, porque Jesus disse para Satanás, olha Satanás, não é só de pão que a gente vive, mas a gente vive da palavra de Deus, de toda a palavra que procede da boca de Deus. E meu querido, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, tendo uma vida pautada na palavra dEle, tendo uma vida de comunicação com a palavra dEle, buscar conhecer a palavra, viver a palavra e andar no centro da vontade de Deus, renunciar à nossa vontade. Jesus não queria ir para a cruz. Ele pediu, se for possível, Pai, se o Senhor puder, me evita, me ajude. Mas se não for possível, cumpra a sua vontade. Então, meu irmão, a segunda aula, nós precisamos reconhecer a autoridade e a soberania de Deus pela palavra. Queridos, muitos homens estão criando regras humanas, preceitos humanos, ainda preso ao Antigo Testamento, preso à tradição, preso à lei, e muitas pessoas estão seguindo essa tradição.
mas está surgindo também uma neopentecostalismo, um novo pentecostalismo, que realmente está completamente fora da palavra de Deus, que está afastando muitas pessoas da presença de Deus, usando da palavra de Deus de uma forma tão errada, que está enganando multidões. Uma teologia da prosperidade, aonde é pregado que o evangelho de Jesus Cristo é fazer de você rico aqui neste mundo e não rico com um tesouro no céu. E meus queridos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, a boa, perfeita vontade de Deus, é que nós vivamos debaixo das asas dele, debaixo da presença dele, independente de condição financeira, independente de cor, independente de saúde ou não. Ele quer ser o Deus da nossa vida, da nossa salvação. Ele quer nos guiar aos verdes pastos, ele quer nos abençoar, ele quer nos proteger. Amém? Irmãos, outra coisa que nós devemos colocar na nossa mente é que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita para as nossas vidas. Nós vinha vindo uma irmã, falou para mim: pastor, Deus tem mudado muito a minha vida, tem me dado calma, tem me dado serenidade. Olha, meus irmãos, você quer riqueza maior do que essa? Você não responder asperamente, você praticar o livro de Provérbios capítulo 15, que fala que a palavra branda, ela traz o fim da contenda, mas a palavra dura suscita a ira. Então, queridos, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, andar pela vontade de Deus, uma vida de santificação. Queridos, nós sabemos do teste que Abraão passou. Deus pediu Isaac, lá no livro de Gênesis capítulo 22, Deus falou: oferece o seu filho como sacrifício. Você já passou por uma prova como essa, uma luta como essa, mas queridos, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus prevaleceu sobre a vida de Abraão. Ele foi até o Monte Moriá, e lá Deus preparou o cordeiro, lá Deus mandou uma voz do céu, e deu livramento para Isaac. E meu querido, quando nós colocamos a nossa vida no centro da vontade de Deus, Ele dá a ressurreição se necessário. Porque Abraão creu que mesmo da cinza, o filho dele ressuscitaria. E a mesma coisa aconteceu com Jesus e acontece com você na ressurreição eterna. Terceira aula. Nós precisamos vigiar e orar para não cairmos nas tentações que são provocadas pelos momentos de tristeza e de angústias. Queridos, eu não queria ir para Corumbá. Tive que obedecer a irmã Soledade, a irmã Glaucia, a irmã Elbia. Por que eu tive que obedecer? Obedecer porque meus filhos já estavam chegando e elas queriam o melhor para mim. Agora eu pergunto, se a boa, perfeita vontade de Deus é o melhor para mim, Deus me ensina aqui nesse texto: vigie e ore para que não caia em tentação. Se a irmã Soledade, se as irmãs, a diretoria da igreja mudou o meu destino por 30 dias, Deus também tem que mudar a minha vida para sempre. Nós temos que ter uma vida de obediência à vontade de Deus. E queridos, Deus está falando para você nessa noite: meu filho, o seu espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. E a única maneira de você vencer a fraqueza da sua carne é ter um estilo de vida de oração. É ser vigilante, vigiar e orar. Porque, queridos, imagine bem o que passou pela minha cabeça nas horas da provação. Nos momentos de tristeza, queridos, nós somos tentados pela nossa dor, pela tristeza carnal. Nós somos tentados a desistir de tudo, inclusive dos projetos de Deus na nossa vida. Muitas vezes até nós oramos: Pai, tem misericórdia, eu não quero desistir do Senhor. Então, por amor à sua igreja, Pai, volta hoje, arrebata a sua igreja. Queridos, é necessário orar para que nós não desistamos do plano de Deus para as nossas vidas. Queridos, nós somos tentados no momento da fraqueza, e se nós não orarmos e não vigiarmos, nós vamos acabar aplicando vingança, ou desejar que Deus aplique vingança na vida das pessoas. Eu confesso para os irmãos, em alguns momentos da minha vida, eu tive muita tristeza, desejo de vingança. Eu não tinha desejo que Deus vingasse.
havia uma dor muito grande no meu coração. Principalmente quando surgia aquela voz de Satanás dizendo: você é quem está. Queridos, essa dor era grande, mas nós temos que ter uma vida de oração para que nós não caiamos nessa tentação, nesse desejo de vingança, dar uma resposta que machuca, desejar que Deus até aplique punição. E queridos, Jesus nos ensinou que para que ele pudesse vencer a sua dor, ele orou a primeira vez, voltou e falou para os discípulos: olha, vigia. Orou pela segunda vez, voltou de novo, falou: vocês não puderam vigiar comigo. Voltou de novo, e voltou pela terceira vez, e na terceira vez ele orou e repetiu as mesmas palavras. Queridos, Deus não cansou de ouvir Jesus, e Deus agiu. Deus só não tirou Jesus da cruz do Calvário, porque era o propósito dele salvar a mim e você. Por isso Jesus falou: olha, se for possível, o Senhor me tire essa punição. Permita que eu não beba desse cálice, mas que se cumpra a sua vontade. Era necessário a vontade. Por isso lá na cruz Jesus disse: Pai, por que o Senhor me desamparou? Deus não tinha desamparado. Mas naquela hora que Jesus estava agonizando, o Pai estava abraçando você de volta. O Pai estava te dando a libertação. Lá na cruz do Calvário Jesus bradou: Pai, está consumado. A salvação do Anísio Pereira, mas da Vânia já está consumada. A salvação da Primeira Igreja Batista já está consumada. E em nome do Senhor, Pai, eu entrego o meu espírito para o Senhor por eles. Eu entrego a minha vida ao Senhor por eles. Amém? Então, queridos, nós concluímos aí a nossa mensagem. A conclusão é a seguinte: nós temos que abrir o coração. Nós temos que declarar ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, nós somos carentes. Nós precisamos da sua ajuda. Nós temos que estar na presença de Deus em oração, mas temos que abrir o coração pedindo ajuda. Nós precisamos vencer todo medo e precisamos declarar que realmente Jesus é Senhor de nossas vidas. Ele morreu em nosso lugar e Ele nos ensinou que somos fracos. Temos que orar, temos que vigiar e temos que abrir o nosso coração, tanto para Deus como para a nossa igreja amada. Amém? Vamos ficar de pé e vamos encerrar.